Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Como Funciona aqui do nosso canal. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre como funciona o mouse. Basicamente, o mouse é um dispositivo apontador considerado um periférico de entrada de dados e que permite ao usuário interagir com o computador por meio de movimentos e cliques. Ele funciona detectando o movimento físico e a posição do dispositivo, e essa informação é transmitida para o computador para controlar o movimento do cursor na tela e ativar ações específicas. Normalmente o mouse é composto por um corpo principal, dois ou mais botões e também uma roda de rolagem. Claro que essa é uma composição normal e comum, pois existem aí diversos tipos de mouse com outras características e também com recursos adicionais. O tipo de mouse mais utilizado tem o seu corpo principal feito de algum composto plástico e possui também um sensor óptico ou laser que detecta os movimentos do mouse na superfície. O sensor óptico usa uma luz infravermelha para rastrear o movimento do mouse, enquanto o sensor laser usa um feixe de laser para rastrear o movimento do mouse com mais precisão. Os botões do mouse são usados para realizar ações bem específicas no computador. O botão esquerdo geralmente é considerado o botão principal na configuração padrão, enquanto o botão direito é considerado o botão secundário. Agora, sempre é bom destacar que essas configurações elas podem ser alteradas no próprio sistema operacional em uso. O botão principal basicamente é usado para selecionar itens e executar ações, enquanto o botão secundário fica relegado mais utilizado aí para abrir alguns menus de contexto, menus rápidos e também acessar funções adicionais. Já a roda de rolagem é usada para rolar páginas ou menus e ela geralmente fica localizada entre os dois botões do mouse. A função básica do mouse é enviar informações ao computador sobre os movimentos na superfície e os cliques do usuário. Essas informações são enviadas por meio de algum tipo de conexão, seja através de um cabo USB ou ainda de uma conexão sem fio. Se formos traduzir a utilização do mouse em etapas, podemos apresentar o seguinte passo a passo. O usuário move o mouse. O sensor óptico ou laser então detecta o movimento desse mouse, o computador depois recebe as informações sobre o movimento e finalmente o computador move o cursor na tela de acordo com o movimento identificado do mouse. Ou ainda, o usuário pode clicar em um botão do mouse, seja o botão esquerdo ou direito, o computador recebe as informações sobre o clique, e depois o computador acaba executando a ação que está associada àquele clique do mouse. Agora, eu quero destacar para vocês basicamente dois tipos de mouse que me chamam bastante atenção no nosso estudo: os ópticos e os mecânicos. Posso dizer que os mouses ópticos basicamente usam um sensor óptico para rastrear o movimento do mouse. Esse tipo de mouse usa um LED para refletir luz na superfície abaixo do mouse. A luz refletida ela é captada por um sensor, geralmente um sensor CMOS, que envia as imagens para um DSP, que basicamente é um processador para processar um sinal digital. O DSP é capaz então de analisar as imagens para determinar a direção em que o mouse está se movendo. Esses mouses ópticos eles são mais comuns hoje em dia e geralmente são mais precisos se comparado aos antigos mouses mecânicos. Aliás, falando sobre os mouses mecânicos, como é que eles funcionavam? Basicamente, o mouse mecânico usa uma esfera para rastrear o movimento do mouse. Ele funciona com essa esfera que, quando movida, gira duas pequenas rodas que estão conectadas a dois eixos. Na outra ponta desses eixos existem rodas maiores e cheias de furos nas bordas. Ao lado de cada uma dessas rodas que tem esses furos, existe um par de LEDs que funcionam como sensores, que captam os movimentos realizados por essa roda com furos, e aí quando o usuário move o mouse, a esfera move essa roda, que move o eixo e que finalmente gira uma dessas rodas com furos. Então o sensor infravermelho vai perceber a interrupção do recebimento das luzes do LED infravermelho e vai interpretar isso como um movimento vertical ou horizontal, dependendo, claro, de qual dos dois sensores foi movido.
Atualmente, são bem mais raros esses mouses mecânicos e também são menos precisos se comparado aos mouses ópticos, que hoje são os mais comuns, né? Pessoal, agora vamos falar de algumas partes importantes na constituição e na construção do mouse. Vou começar aqui falando do sensor de movimento, certo? A maioria dos mouses modernos usam, claro, sensores ópticos ou laser para detectar o movimento. Esses sensores iluminam a superfície sobre o mouse e capturam imagens em alta velocidade para rastrear o movimento. As irregularidades na superfície acabam sendo usadas para calcular o movimento do mouse, e a precisão de leitura dos movimentos do mouse é medida em dpi, que são os pontos por polegada. Agora, temos também outro componente importante, que é o processamento de movimento, ou processador de movimento. O mouse possui, de fato, um processador interno que analisa as informações capturadas pelo sensor, e esse processador calcula a velocidade e a direção do movimento com base nas mudanças nessas imagens que são capturadas. Tem também um outro recurso, que é a ideia de como é realizada a transmissão de dados. Então, após processar as informações do movimento, o mouse acaba enviando esses dados para o computador através de algum tipo de conexão com fio, que pode ser, por exemplo, uma conexão USB. Em alguns mouses mais antigos era muito comum se usar a conexão PS2, ou ainda alguns mais antigos usavam uma conexão serial RS-232. Hoje em dia, para conexão com fio, o mais comum é o USB mesmo, né? E também existem, claro, os mouses sem fio, com conexões Bluetooth ou de radiofrequência. Os dados incluem informações aí sobre a direção e a distância do movimento. Em relação aos botões e às rodas, além do sensor de movimento, o mouse possui, claro, os seus botões, em alguns casos uma roda de rolagem, como eu já mencionei. Os botões são usados basicamente então para executar ações, de acordo com as configurações de cada sistema operacional, como por exemplo clicar e arrastar. Já a roda de rolagem basicamente serve para percorrer documentos, páginas da web e outros conteúdos, normalmente num ato de percorrer verticalmente. Certo, pessoal? Essas então são as principais informações sobre esse periférico de entrada, como eu disse, também conhecido como um dispositivo de apontador, que é o mouse. Espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!